Amém. Graças a Deus. Vamos colocar de pé. São Mateus 12, verso 38. Sinal no profeta Jonas. E então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: A geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias, 3 noites, no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, quem é mais do que Jonas? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, quem é maior do que Salomão. Grande Deus, Pai Celestial, eu creio que este que é maior do que Salomão estará aqui nesta manhã conosco. Se estamos aqui, o Senhor tem trazido cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta revelação, por estes irmãos, por este companheirismo. Ainda estamos aqui, ó Deus, somos cheios de falhas, mas nós cremos num que nunca falhou, que nunca pecou. Cremos inteiramente no Senhor e queremos sim chegarmos à perfeição. Que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, de nos corrigir e nos posicionar. Cremos que somos cidadão do reino dos céus. Cremos que somos habitante da nova Jerusalém. É uma questão de tempo, Senhor, porque um pouquinho de tempo há, e o que há de vir virá e não tardará. Nos ajude a alinharmos com a Tua palavra. A nossa alma não tem problema lá em cima. A nossa alma não tem problema com o Senhor. Nós aceitamos a Tua palavra como ela é. Ajuda cada um nesta manhã, ó Deus. Cada oração que está sendo feita, cada pedido, cada agradecimento, ó Deus, que venha chegar diante do Senhor. Abençoe aqueles, os lares, as famílias, aqueles que não puderem estar, Senhor. Nós oramos por cada um. Que o Senhor venha tocar na alma de cada um nesta hora. Há um lugar melhor para cada um de nós. Nos ajuda a entendermos, e aquilo que não entendermos, nós possamos crer de coração. É o que nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então, Deus disse lá para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Alguns têm mais dificuldade que os outros. Na vida material, não tem pessoas que ele adquire as coisas, parece com mais facilidade, né? Outros já tem que suar mais, ralar mais. Tem pessoas que as coisas vêm assim, pum, cai na mão dele, né? E ele sabe manejar. Outros as coisas vêm e ele joga fora. Quantas pessoas receberam isso aqui e desprezaram? E vive neutro. Ah, eu não vou na festa. Eu não vou no bar. Eu sou um homem bom. O mancebo chegou diante de Jesus também e disse: bom mestre, o que farei? E Jesus disse: bom só Deus. Por que tu me chamaste de bom? Bom é Deus. Ele achou que ele tinha tudo.
eu guardo os mandamentos, eu tenho meus celeiros, sou um homem de bem, e era porque Jesus chamou de qualidade. No entanto, ele rejeitou a verdade e foi parar no Hades. Então não é essa questão, eu não preciso ir na igreja, precisa. Você precisa de companheirismo, você precisa de cultuar a Deus. Romanos 12, para oferecer o seu culto a Deus. Quantos livramentos? No dia, nem na semana Deus nos dá. Até de pensamentos errados. Quantas curas. Nunca agradecemos. Nunca fazemos um culto de ação de graça. Nem uma oraçãozinha ali, chamar alguns irmãos e orar, né? Olha, Deus quer nós para quê? Para adorar a Deus. A menina me pelejei tanto para lembrar a escolinha na quarta-feira, vamos adorar a Deus, e não veio, mas como é que era, agora você já sabe. Vamos adorar a Deus. A gente passa dos 25 duas vezes, já vai ficando meio complicado, né? A vista vai escurecendo, e parece que já vai falhando. Qual foi a mensagem? Está ouvindo? Presumindo? Não, de hoje? Não. Presumindo. Nós não terminar hoje, nós terminamos outro dia. Se eu acho isso, eu acho aqui. Deixa eu acho. Oi? De hoje? É de 5 minutos, né? Eu não sei aqui. Se tiver fácil, eu vou ler um negócio aqui. Parágrafo 7. Vou ler só a partezinha final aqui. Então, isso. Você sabe, ele diz, você realmente começará a ver que você precisa dela. Falando de casal, viu? E disse, quando você chega mais ou menos aos 50, disse, então você dificilmente pode agir sem ela, sem a mulher, viu? Vocês estão na casa dos 50, ame mais as esposas, viu? Dificilmente você vai poder agir sem ela. E o pastor Luiz Carlos Teixeira deu um testemunho da esposa dele, e ele disse que ele não queria ir primeiro de que ela, mas Deus disse que ele ia primeiro. Acho que foi uns 10 anos antes, algo assim, não estou bem seguro. E ele disse, olha, geralmente as esposas querem ir primeiro, mas é melhor para o homem ir primeiro do que a esposa. Porque ele depende mais dela do que ela dele, no sentido de casa, né? de roupa, de comida, e essas coisaiadas todas. Ele deu esse testemunho. Assim, eu queria ir primeiro, mas Deus disse não, era ela que ia primeiro. Vai ter medo com Deus? Ele disse que não queria, Deus, mas eu quero. Pronto. Então disse, você realmente começará a ver que você precisa dela. Quando ele é mais novo, vai procurar as coisas, não acha, mas depois de velho. Não é verdade? A coisa está na cara da gente assim, a gente parece que não vê. Ela vai lá, está aqui, eu não falei que está aqui. É complicado, né? Então nós precisamos, né, das esposas, acha bom, né? Então 50, né? Eu já passei dos 50. Então tem que ter paciência. Estou quase sendo velho. Depois que ficar velho, aí cuidado é dobrado, né? Velha com 60, é? Que velho, nada, só essa casca, só é jovem. O irmão Bozor disse, irmão Brana, é uma criança, né, irmã Wanda, morando numa casca velha, espírito novo. Então tem muito, só sai vir no culto à noite, a irmã Wanda vem 4:30 da tarde, sai de casa, fica até 9 da noite para levar. Só levanta na hora do lanche, né? Ligar umas 3 vezes no dia. Eu quero ir na igreja. Eu quero ir na igreja. Mãe, vamos chegar lá. Isso é bom, ora. E não fica no ente sai também não. Aí um exemplo aí, ó. Né? O que jovem desinquieto? Mas é muita energia, né? Aí tem que ir lá fora lavar o rosto. Eu ia botar um espelho ali, um monte de vão, coloca não, irmão, que vai ser mais problema. Mas na hora certa vai ter. Não é verdade? Irmão. A coisa tem que estar dentro. Tem que estar dentro de nós. Tem que ter ali uma energia, né? O irmão Branco falou daquela fonte.
Ela estava borbulhando ali. Por que está tão exuberante desse jeito? É porque os pássaros bebem de você? Hã? É porque eu estou te admirando? Não, tinha uma energia ali dentro que estava fazendo aquilo borbulhar. Então, quando essa energia está dentro de nós, não suportamos ficar em casa. Não suportamos ficar longe de companheirismo, de eventos na igreja, de encontro. É nosso. É um dever nosso. Quando tiver algo na igreja, um almoço, é dever seu estar na igreja, não em outro lugar. Então, veja, quando você chegar aos 70, com certeza você não pode agir sem ela. Aos 50 você precisa dela. Aos 70 você não pode mais fazer nada sem ela. Vê? Comecei a pensar como colocar uma pequena interpretação espiritual a isso. Quando eu era um jovem ministro, cada homem que cometesse um erro, ele estava excluído do quadro. Irmão, se cada erro que a gente fizer, ou que a esposa fizer, o marido, ela tiver que largar ele, vai arrumar quantos até chegar aos 70 anos? Porque hoje os novos não estão casando, mas os de 70 quer casar, né? É? Olha, será que não dá de sentar? Quando os dois de dentro, né? Você senta, não sai fogo, não. Não tem acusação, vai ter acerto. Mas quando é o de fora, a carne, você fez isso, você fez isso. É o casal lá que o irmão Brana viu, né? O rico. Então, veja, um erro. Ele estava excluído do quadro. Ele não podia nem mesmo disputar a corrida. Às vezes a pessoa tem que errar. Ele tem que ter uma chance. Para ele saber que ele errou. E se arrependeu. E está pedindo uma chance. E não fazer aquilo mais. Lutar para não fazer. Não tem coisa, não é você que quer. É a situação do espírito que foi assaltado em você. Aí você vai ter que lutar contra aquele espírito. Pedir misericórdia para tirar aquilo de você. Se ele não fosse um batista, ele estava simplesmente fora do quadro, veio? Ele simplesmente tinha que ver as coisas que vi. Ou o homem estava totalmente errado. Então, depois que fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a ver que, você sabe, parece que o cobertor se estica um pouquinho. Às vezes, quando é jovem, quer levar as coisas assim, né? Mas vai chegando uma idade, você vai pensar mais, né? Você vai pensar mais. Um pouquinho, esticar um pouquinho. E eu vi onde ele tinha, através do que ele tinha que passar. Muitas lutas, um pastor de uma igreja, e as aflições o acompanham. Entende que este cobertor se estende um pouquinho além dele também. Vocês sabem como que protegendo do frio. E agora, quando chegarmos mais ou menos onde estou agora, eu vou lhe dizer, precisamos tanto um do outro, que dificilmente poderemos conseguir um sem o outro. Isso é tudo que há nisto. E à medida que vemos os dias se tornando mais malignos, e as coisas da maneira que estão, ora, eu penso que é bom nós ajuntarmos e termos companheirismo, e eu simplesmente anseio por estar com os irmãos e conversar com eles, e assim por diante, todas as diferentes igrejas. E a fraternidade, eu gosto disto, vê? É algo a respeito disto que é real. Presumindo 7 e 6. Então a sua amizade influi muito. Você tem que ser a influência. Quantas pessoas jovens trazem na igreja? Quantos?
Por que que você tem que ser influenciado para ir lá com eles? O que é que está faltando? Me permitam, é para vocês mesmos que estão fazendo, eu não vou falar o nome. Eu falei outro dia para um, não tem futuro esses jiu-jitsu que vocês estão fazendo. O que é que eu quero com jiu-jitsu, irmão Daniel? Com artes marciais? É de Deus? Não, mas não tem problema não, só homens incrédulos. Você vai seguir carreira para ver aquelas pervertidas virem com aquele negócio lá, seminua, mostrando para o povo? Multidão? Ah, mas o Mano Branco não é o boxe, mas lê a história lá, como é que foi? Sabe o que é que tem futuro? Aprender uma profissão, fazer um curso de mecânica, algo assim, que um dia você vai casar, e você vai ter um saláriozinho melhor, para dar melhor qualidade de vida para seus filhos, para sua esposa. Não é de Deus, gente, não tem como. A palavra igreja não é separado. É separado. E se um dia crescer na vida, você esquece Deus. Ou se não toca uma vida igual os grandes jogadores aí, tem desse que só é pastor hoje. É pastor e lá no futebol, é técnico, é isso, aquilo, outro. Você pode? Pode. Você tem o livre-arbítrio. Mas quando o livre-arbítrio, o Deus, o Cristo está em você, o Espírito Santo, você é controlado por Ele. Irmãos, é bom, né? O pecado é bom. É bom pecar. Agora, as consequências, imagina quando Adão ouviu a voz de Deus. Imagina assim, Deus visitava eles. Quando Deus disse Adão, Adão não respondia. Adão se escondeu da presença de Deus. Deus disse que, o profeta disse que Sansão começou a fazer malandragem. As coisas não vêm, e Deus é Deus. Deus dá tempo. Sansão estava tão cego que sabia que Dalila queria trair ele. Mas o coração entregou a Dalila e a força para Deus. Mas houve um dia que ele caçou as forças, o cabelo tinha se ido. Eu não tenho certeza quantos anos, se não me foge a memória, eu ouvia um pastor pregar, não tenho certeza. Se alguém já leu na mensagem, pode nos ajudar. Que foi 40 anos no moinho. Eu não sei quantos anos, mas eu tenho a impressão que eu vi isso. Mas seja lá quantos anos foram. Humilhado ali, né? Pagando o preço, o erro dele. Até que Deus ouviu de novo a sua oração. E ele matou mais na sua morte do que em vida. Aquele templo ali desabou. Então, advertência, então juízo. Primeiro Deus adverte. Primeiro Deus fala. Nós temos que entender que Deus fala através de quem? Através de um púlpito. Através de alguém que está com a Bíblia, com a mensagem, de quem Deus chamou, comissionou. Mas quando você olha para as falhas do homem, você não crê nele. Paulo diz, o homem do pulso tem que diferenciar ele daquele homem lá da jantinha junto, né? Lá do átrio. Agora, irmãos, não consigo explicar as coisas que sei. O profeta não conseguia explicar as coisas. A gente vai no encontro, irmãos, a gente almeja, isso aqui deveria ser para a igreja, eu não dou conta de explicar, de expressar aquilo ali. Não é verdade, meu Deus? Você vê o pastor Luiz Carlos trazer aquele assunto assim, parece que é mesmo que está comendo um pão de queijo, com uma facilidade assim, né? Ele foi chamado para aquilo. Deus deu um dom a mais a ele.
Ele é um mestre, para mim ele é um mestre. Todos eles para mim são mestres. Me colocam no bolso que eu sou um analfabeto. O profeta diz, as coisas, é o 52, Rainha de Sabá. As coisas que sinto em meu coração, não consigo expressar. Às vezes você sente as coisas, mas você não consegue expressar para as pessoas. Você tem aquele desejo, aquilo arde dentro da gente, mas segura para você, Deus deu para você. Não consigo expressar, não sou educado, não tive formação para pregar, portanto não consigo transmitir minha mensagem exatamente como ela deveria ser. E vocês, me perdoem por isso, mas geralmente o irmão Bastos e alguns deles explicam, e são pregadores, que geralmente o irmão Bastos e alguns deles vão explicar. Repetindo, e são pregadores que são eruditos e cristãos. Não apenas eruditos, mas cristãos, homens nascidos de novo. Eles sabem como preparar os seus sermões em ordem para apresentá-los às pessoas de tal forma que elas possam vê-los. Mas Deus chamou foi William Branham. É você que vai levar a mensagem. Agora, eu não tenho esse dom. Eu não sou capaz de fazer isto. Meu dom é pela visão. O que Cristo prometeu que aconteceria. Entendam. Ciente que eu não tinha educação assim por diante. Talvez, creio que ele queria que eu não tivesse nenhuma educação, pois provavelmente dependeria mais dela do que daquilo de que eu dependo. Aguardo solenemente cada palavra dele. O problema é o sábio. Uma pessoa muito sábia, ele tem que ter um novo nascimento mesmo. Ele tem que ter o Espírito Santo. O sábio. Tem pessoas que sabem demais, né? Agora, eu creio. Ele se manifestará. Então, se ele fosse, quem sabe, um homem formado e tudo mais, ele não ia depender tanto da forma que ele está dizendo aqui, ó. Se eu tivesse nenhuma educação, pois provavelmente dependeria mais dela do que daquilo de que eu dependo. Eu aguardo solenemente cada palavra dele, aquilo que Deus mandar eu fazer. Então, o Branham tinha as visões. Aquilo que Deus ia, faça, é assim, não faça, tira a mão disso, e ele obedecia. Agora, eu creio que ele se manifestará. E se ele manifestar isto, fará com que você voltem para casa despreocupados. Amando mais e se alegrando. Se isso acontecesse, vocês simplesmente levantariam as mãos para ele. Quem? Quem é o Senhor? Que o Senhor os abençoe. Gene está aqui. Billy, ele está obrigado. Ele está obrigado. Vamos ver quantos chamamos de uns 100 a 80 à noite, né? De 1 a 100, ontem à noite, foram os cartões de orações. Eu creio que começamos com o número 1, nunca chamamos muitos, talvez de 10 a 15, algo assim, apenas o suficiente, você não faz diferença. A mulher no poço, se ela não tivesse sido realmente consagrada ao que estava ouvindo, bem, isso nunca teria feito nenhum bem a ela. Se nós não tivermos nessa condição,
com as nossas vidas, querendo o mês de Deus, consagrando a Deus, não vai fazer nenhuma diferença, nenhum bem. Mas ela tinha a semente redimível dentro dela. A questão está aí, tem que ter semente. Se não tiver semente, como ela vai brotar? Aos olhos dos mestres, dos fariseus, dos sacerdotes, eles não puderam ver. Eles olhavam para o véu de fora, eles olhavam para Jesus, eles olhavam para Maria, para José. Mas quando Jesus falou quem era ela, eles só vejo que tu és a profeta, porque ela tinha semente redimível. Veja a diferença. A mulher no poço, né? Eu li aqui toda. Os fariseus que estavam de pé e viram Jesus fazer aqueles milagres de discernir os seus pensamentos. E ele lhe disse: por que vocês arrasou em seus corações? Eles arrazoaram em seus corações, Jesus sabiam. Por que me chamam de Beelzebul? Eles não abriram a boca, oh Jesus, tu és Beelzebul. Eles arrazoaram entre si, né? Eu vou só pensar porque Jesus não sabe. Discernir os pensamentos, lhe disser: por que vós arrasou entre seus corações? Porque me chamam de Beelzebul. Eles nunca tinham falado isso, mas ele conhecia o coração deles e disse isto a eles. Por toda a Bíblia, observe, seu ministério em todos os lugares. Ele não apenas foi lá e disse: aqui vou fazer isso. Ele disse: não fareis nada até que o Pai me mostre primeiro. Vem? Isso mesmo, São João 5,19. Observe, seus milagres apenas. As pessoas podiam fazer isto. Eles chegaram a dizer que Jesus queria ser Deus, mas não podia aceitar como Deus. E Jesus disse: olha, o que eu faço não é eu, é o Pai. Mas ele não tinha Jesus como filho de Deus. Eles olharam: Jesus é filho de José. Ele não tinha esta revelação. E eles tinham a profecia, e crendo e esperando o Messias. Mas eles achavam que o Messias vinha de uma forma diferente, quem sabe numa grande igreja, numa das denominações do dia, e veio da forma que veio, tão humilde. É o parágrafo 54, né? Por toda a Bíblia, essas coisas que acontecem aqui na plataforma não são exatamente visões, mas de certas formas são. É a sua fé alcançando Deus e tirando deles as coisas que você deseja. Vejam, a mulher com o fluxo de sangue, ela tocou em suas vestes e voltou para a multidão, e Jesus disse: quem me tocou? Olha, tanta fé que aquela mulher tinha, 12 anos com fluxo de sangue, não desanimou não. Quem sabe recurso não tinha mais. E a multidão era grande, e eu tenho que falar com Jesus. Eu tenho que falar com o mestre, não alcançava. Mas ela chegou tão perto que ela pôde tocar na orla dele, foi o suficiente. A fé que estava dentro dela. Ela saiu naquele dia convicta que ela ia receber algo dele. Se eu tocar nas vestes, e ele diz: alguém me tocou. Sabia quem havia tocado. Então ele disse: fiquei fraco. Fiquei fraco. Então ele soube que alguém o havia tocado. Era ela usando o dom de Deus. Porque a fé é um dom de Deus. E quando o dom é usado, o profeta diz na mensagem: convencidos e então preocupados, enfraquece o elemento. Foi o que aconteceu. Jesus sentiu que dele saiu virtude.
Então ele soube que alguém o havia tocado, era ela usando o dom de Deus. E ela estava usando o dom de Deus. Jesus não sabia de nada sobre isso. Mas quando ela tocou, ele olhou através da multidão até encontrá-la para ver quem ela era. Esse era o dom de Deus respondendo à sua fé. Percebem? Ela creu e ela mesma usou o dom de Deus. Então, o dom que estava nele falou à pessoa que tinha fé. Ele diz qual era o seu problema. Então diz, sua fé o havia salvado. Vê? Mas agora, quando Deus quis usar o seu dom, ele simplesmente pegou Jesus e disse, agora vai embora desta casa em Betânia. Depois de 4 dias, Lázaro vai morrer. Então tu retornas e a ressuscita. Bem, Jesus foi embora e eles o chamaram para voltar, mas ele sabia que a visão dizia para não voltar, pois ele disse que não faria nada até que o Pai lhe mostrasse. Depois de 4 dias, ele disse, Lázaro dorme. E agora? E eles ligavam, e eles chamavam, e Jesus ia distanciando. Mas que Jesus, né? Como nós vamos suportar agora as críticas dos fariseus? Esse era o dom. Mas agora, quando Deus quiser, né, disse, se ele dorme, ele está bem. Disse, ele está morto. E por sua causa estou feliz por não estar lá. Mas vou despertá-lo. Isto mesmo. Se ele estivesse lá, não poderia morrer, né? E no túmulo ele disse, graças a ti, Pai, tu já me ouviste, mas eu disse isso por esses que estão aqui. Ele não precisava orar, mas ele sabia disso. Agora, ele nunca disse que ficou fraco. Ali, quando maior era o poder de Deus para ressuscitar os mortos, do que para descobrir que era aquela mulher, mas era uma mulher usando o dom de Deus. Agora, ou Deus usando o seu próprio dom, certo? Então, quando Deus usou ali o seu dom, Jesus não disse que ficou fraco, quando diz Lázaro, sai para fora, porque era Deus usando, certo? Cartão de oração de número, ele fala aqui, reticência, José foi descobrir. Cartão de oração T, eu creio que foi o que ele disse. Então, tivemos de 1 a 15 ontem à noite. Vamos pegar de 85 a 100 esta noite? Então, pegar a parte final deles? Agora, isso nos dará 15 esta noite. E agora, talvez amanhã à noite, começaremos bem, não direi. Veio. Vamos esperar até amanhã à noite? E então, tudo bem. Então, o J não é o outro. Tudo bem. 85, 99, 100. Isso seria 15, certo? Quem está com ele? A senhora aqui. A senhora poderia vir aqui? 85, 86, 87. Irmãos, Gene, poderia vir aqui para orientá-los na plataforma? 87, alguém? 88, quem tem o cartão de oração 88? Certo, 89, você poderia levantar a mão? As luzes estão bem aqui, não consigo ver. Então, se você apenas levantasse a mão, 89 estará aí, 89, 90... tudo bem, não tem problema esta noite. O irmão Brana sussurra novamente. Não, sussurra. 90. Você poderia levantar a mão em algum lugar? Levante a mão. Grite amém, se puder. Cartão de oração. 90. Não estar aqui.
isso, sabe, eu gostaria que você viesse e pegasse o seu cartão. Veja, isso me confunde. Eu não deveria ficar confuso. Se você receber um cartão, não o pegue. Se o rapaz lhe oferecer um, não o pegue. Se não for ficar, obrigado. Seja quem for que apagou a luz, o irmão Brana sussurra novamente. Se você não for ficar, bem, não pegue o cartão. Se você pegá-lo, venha. Tudo bem, 91, alguém tem? Que momento, vocês não sabem como se sentir estando aqui? Acho que há pelo menos 500 pessoas, eu acho, aqui. Alguém no fundo fala que há mais pessoas, mais. De qualquer forma, eu estive diante de 500 mil, bem? E tendo Cristo sendo desafiado diante de dezenas de milhares de pagãos, não há nada a temer. Deus prometeu isto. Suas palavras são tão verdadeiras quanto Ele é verdadeiro. Agora, aqui está uma bela cena da Bíblia esta noite. E eu me pergunto, o que gentios, vão dizer? Vocês vão ser tão reverentes a respeitáveis quanto a mulher ou aos samaritanos? Foram quando a mulher entrou na cidade e contou o que o Senhor Jesus tinha feito por ela? E ela disse, por isso, ela até disse, aquelas pessoas, não é esse o próprio Messias? Claro, veio. As Escrituras são entendidas espiritualmente. Quantos sabe disso? Você não lê as Escrituras corretamente para entendê-las. Deus diz que Ele a escondeu dos olhos dos sábios e prudentes. Os tradução diz entendidos. Vejam, até mesmo aquela visão eu mesmo escrevi e ali mais de 1000 vezes ou mais. Eu não vi que deveria ir para a Índia primeiro. Eu pensei que deveria ir para a África primeiro. Mas então, quando esta hora chega, aqui está escrito com minhas próprias mãos, bem, eu simplesmente não conseguia ver. Me cegou, até que eu fui em frente e desobedeci a Deus, para que Ele pudesse me corrigir e mostrar que as suas palavras são eternas e não pode falhar, bem, eu simplesmente não consegui ler desta fórmula. Então ele tinha que errar para que Deus pudesse corrigir ele, né? Vejam até mesmo aquela visão. Foi qual que eu li? Prudentes, aqui, né? Li desta forma. Muitos disseram, a Bíblia não diz essas coisas? A Bíblia diz sim, torna-se uma realidade e Deus confirma a sua palavra. Agora somos estranhos um ao outro. Eu suponho, senhora, nós somos. A senhora é uma mulher de cor e eu um homem branco. Isso faz com que duas cores diferentes de pessoas, duas nacionalidades. E é da mesma forma que foi em São João capítulo 4. O samaritano e os judeus, ambos de diferentes raças de pessoas, mas Jesus os fez saber que Deus não fazia acepção de raça, que Ele fez todas as raças. Todos vós viemos de um pai e uma mãe, Adão e Eva, que foram os primeiros na terra, e de lá que viemos, e nossas nações, de onde viemos, e mudamos nossas cores, não tem nada a ver com Deus. Somos descendentes e Ele tem todos os tipos de árvores, Ele tem todos os tipos de flores. Deus não quer que sejamos todos iguais. Vocês sabiam disso? Gostaria de poder falar com alguns desses segregacionalistas e outros se
me ouvisse por um minuto, sim, Senhor. Alguém fez uma pergunta da mensagem de um outro grupo, né? Perguntando para mim se no céu ia ter pessoas de cores. Olha, o importante é ele ser salvo. É o importante. Irmão Branco está dizendo que Deus tem, né, as árvores são diferentes. E ele disse na mensagem expressão, quando no velório lá da irmã Bel, disse assim: Deus precisou da irmã Bel, ela era uma mulher de cor, uma irmã de cor, para enfeitar o seu buquê. E lá tem a loura, tem a ruiva, né? Então as pessoas criam cada coisas, né? Porque alguém disse para ele que lá não ia ter. Esse alguém está sabendo demais, né? Então, vamos ficar com o que o profeta disse. E esta mulher diante de mim, eu não li aqui ainda, né? Deus fez flores brancas, flores azuis, e Ele fez flores vermelhas. Ele as fez diferentes, porque Ele as quer diferentes. Ele nos fez diferentes, porque Ele nos quer diferentes. Mas todos nós somos feitos para o seu louvor. Isto mesmo. Nós vamos passar um pouquinho, mas creio que vamos encerrar ela. Esta mulher diante de mim é cristã, e ela poderia ter sido ateia, que está ateia, né? Vamos ficar assim? Ou um crítico, mas seu espírito, agora quando o Espírito Santo vem, me torna o seu servo, se eu sou o seu embaixador, e você crê nisto de todo o coração, minha palavra é dele, sua palavra é minha, isto mesmo. Se eu for a outra nação como embaixador desta nação, então tudo que eu disser, esta nação terá que respaldar. Isto mesmo, depende do que outra nação pensa sobre isto. Então, quando eu venho como servo de Cristo e falo suas palavras, eles a confirma e mostra pelas credenciais do seu Espírito que estou dizendo a verdade. Então, se vocês crêem, não há nada que possa impedir você de conseguir o que deseja. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Tudo é possível para aqueles que creem. Agora, para o público ficar sabendo, aqui estamos primeira vez que nós encontramos na vida. Nós não nos conhecemos, estamos apenas aqui diante de um do outro. Ela recebeu um cartão de Gene, ou Léo, ou Billy, ou alguém. Eles misturaram os cartões e os distribuíram às pessoas. Então, qualquer um que os queira pode pegá-los. Eles dão alguns aqui, alguns ali, né? Apenas, é assim que eu digo a eles para fazerem. Mas veja, eu nunca os vi distribuí-los, mas é assim que eles devem fazer. Eu não estou lá olhando o que eles vão fazer, não, mas eu ensinei assim. Esta senhora sabe que eu não sei nada sobre ela, nunca a vi. Esta é a primeira vez que nós encontramos, até onde sabemos. A irmã fala alguma coisa ao irmão Brana. Você estava em uma das minhas reuniões, mas nunca veio à plataforma. Tudo bem, então você me viu, mas eu posso ter visto você na reunião, mas eu não te conheço. Mas Cristo conhece. Agora, se você estar aqui por algumas necessidades, você diz: eu estou doente, eu tenho alguma doença. Eu lhe digo: ora, o Senhor vai te curar. Você poderia duvidar disso? Veio? Você não saberia se minhas palavras são verdadeiras ou não. Mas se o Senhor disser algo que você sabe que eu não teria como eu saber, então você sabe que tem que vir de algum poder sobrenatural. Bem, você pode dizer: bem, o diabo disse isto a ele.
então você recebe a recompensa do diabo. Se você disser, o Senhor disse isto a ele, então você receberá a recompensa do Senhor. E assim mesmo, a audiência, a congregação diz amém, agora tem que vir dela, será para você. Da mesma forma, não tenho ideia do que há de errado com a mulher, não tenho ideia, mas Deus tem. Eu não quero que ela me diga porquanto eu não sei. Eu quero que venha de uma força sobrenatural para que esta pequena audiência, para a qual acabei de pregar, saiba que Deus fez isso. Então, caberia a eles julgar o que pensam sobre isso. O irmão Branham faz uma pausa de alguns segundos. Não há nada de errado com ela. Ela é uma mulher saudável, mas tem um desejo feliz em seu coração. Esta mulher veio a mim na esperança de que eu orasse por ela e impusesse as mãos sobre ela para que ela pudesse receber o Espírito Santo. Isso é exatamente certo, isto é verdade. Você crê que sou o seu servo? Você crê que isso teria que vir de Deus? Vamos ver se o Senhor tem algo mais a dizer. Enquanto estamos aqui, eu não estou dizendo que Ele tem. Sim, há outro desejo em seu coração, é por um ente querido, seu marido. Você quer que ele pare de beber? Isto é, assim diz o Senhor. Essas coisas são verdadeiras, senhora, levante a mão. Você às vezes tem que fazer isso, interceder para o seu antes querido. Que desejo bom que ela tinha, né? Agora, você crê que aquele espírito que está falando com o irmão Branham, o que não poderia fazer, lágrimas rolaram pelo seu rosto, desse jeito, você tem uma sensação como nunca teve antes, vê? O que é? É o Espírito Santo vindo sobre você, vê? É o anjo do Senhor do qual você está na presença, e Ele é aquele que é o seu Salvador e Redentor. Agora quero orar por ti. Senhor Deus, conceda à nossa irmã aqui o desejo do seu coração e o que ela pediu, que ela possa partir esta noite tão feliz quanto a rainha que veio de Sabá, ao ver um dom que tu enviaste a Salomão, e que elas possam voltar para casa regozijando-se e receber o que pediu. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós pedimos. Amém. Deus te abençoe. Agora você crê? Todos vocês estão crendo? Então, estão satisfeitos? Vem, é o Senhor, é Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Agora, peço a todos vocês aí que orem, vocês aí na fila, vocês aí que não estão na fila, peço que orem, creem e tenham fé em Deus. Alguns de vocês sem cartões de oração? Estou apenas usando o meu tempo, porque sei que Ele está aqui. Se eu pudesse explicar a vocês, não há necessidade de tentar, eu não poderia. Agora, vocês conseguem ver isso? Olhem para lá, está bem aqui. Você não tem um cartão de oração? Você tem um cartão de oração, senhora? Não tem. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Você crê que Ele estará aqui na reunião agora? Você tem problemas no seu lado e na sua perna, e se estiver certo, levante a sua mão. Agora, Jesus Cristo é a cura, vá, creia. Vocês estão convencidos? Agora estejam realmente reverentes. Eu quero falar com esta senhora. Somos estranhos um para o outro. Eu nunca a vi na minha vida, mas Cristo te conhece, não é?
Se Cristo te conhece, então Ele te conhece quando você nasceu, Ele sabe, Ele te alimentou todos os dias da sua vida, e tudo que você, Ele sabe. E se Ele me revelar, eu creio que a última senhora que esteve aqui era uma senhora de cor. Esta é uma senhora de cor, você é a próxima na fila, senhora, uma mulher branca. Isto faz com que tenhamos ambas raças aqui. Se o Senhor Jesus me revelar qual o seu problema, todas as pessoas de cor que estão na presença divina crerão de todo o coração. Levante a sua mão, se quiserem, todas as pessoas de cor, estes são seus antes queridos. Um dia, muitos anos atrás, havia um homem subindo ao Gólgota, e ele tinha uma cruz nas costas, e a pele dos seus ombros estava todas machucadas, suas vestimentas estavam com uma grande mancha de sangue, os seus pequenos corpos frágeis e fracos caiu sobre o peso da cruz. E os seus pais, Simão veio e pegou a cruz e o ajudou a carregá-lo. E agora, aqui estão seus filhos, esta noite, depois de 2000 anos, crendo no Cristo que Simão ajudou a carregar a cruz. Claro que Ele te ama, Ele está aqui para te ajudar. Se Ele me permitir fazer o que eu digo, que Ele prometeu fazer. Irmãos, queria terminar, mas está longe. Sei que tinha pouquinho, os parágrafos são grandes. Acho que eu tenho que ficar com uma coisinha ainda aqui, né? Você está aqui por outra pessoa, isso mesmo, é um homem, o seu cunhado, e o caso dele é mental, e você veio me pedir para orar por ele, e se eu pudesse curá-lo, eu faria, mas nossa fé, nossa fé unida naquele que está presente, ou fará? Você crerá comigo? Senhor, eu oro para que Tu atendes esse pedido e que nossa fé não se vá agora, mas que seja suficiente para curar aquelas pessoas que não sabem o suficiente para aceitar a fé por si mesma. Eu oro por estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá, irmã, e que tudo seja exatamente como você pensou que seria. Deus o abençoe. Este é um livrinho maravilhoso, leia-o, ele tem vida. Somos estranhos um para o outro, até que onde eu sei, não sei, mas acho que somos estranhos. Nunca te vi, até onde eu sei. Somos estranhos um para o outro. Se o Senhor me revelar porque você estará aqui, você crerá. Você é uma mulher branca, e quanto aos brancos na audiência, vocês crerão? Esta é a sua irmã, e assim com a mulher no poço. Agora veja, eu não tenho poderes para curar, você sabe disso. Eu sou apenas um homem como. Se você tem um marido, sou como ele, vê? Ou como seu filho, ou quem quer que seja. Eu sou apenas um homem como qualquer outro homem, mas é o dom de Deus, não sou eu que faço isto, é Ele. Ele prometeu que eu faria isto, portanto, Ele me permitiu fazer isto por sua graça e vontade. Você está aqui por uma outra pessoa também, e isso é um caso mental. Sua irmã, você crê que Deus suprirá a necessidade disso de todo o seu coração? Por seu marido também, isso mesmo, artrite, diabetes, problemas cardíacos, o que você tem, creia agora, você pode ter o que pedir, se simplesmente não duvidar em seu coração. O Senhor abençoe nossa irmã, conceda a ela o desejo do seu coração, por meio de Jesus Cristo, amém. Você crê? Gente branca, então por que esperarmos ou demorarmos? Por que você não é curado agora? Agora mesmo, se precisa, vem. Agora, se você crê, não há nada que possa tirar isso de você. Vem, e se você crê, agora,
E Deus está me deixando fazer isso por meio de sua vontade permissiva. Certamente fala a verdade. Deus daria algo assim a uma pessoa que ensinasse inverdades? Deus me livre, não daria, não daria, é a verdade. Lembra-se de que digo isto: um homem precisa nascer de novo antes de poder ver o reino de Deus. Suas pequenas e diferenças na igreja não importa. Se você nasceu de novo, você é um filho de Deus. E você tem que nascer da água e do Espírito. Isso mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para sempre. Apenas lembre-se disso. Creiam nisto e aceite. Ele foi ferido por suas transgressões. Por suas pisaduras você foi sarado. Não há homem na terra que possa curá-lo, nem um médico, nem um hospital, nem um remédio. Não temos um remédio sequer que algum médico diga que irá curá-lo. Se ele disser, certamente não sabe do que está falando. Curar é substituir ou construir tecido. Nenhum remédio construirá tecido. O remédio mata o que está destruindo o tecido, mas não construi o tecido. Deus tem que fazer isto sozinho, que é uma criação. Ele é o único que pode criar. Satanás não pode criar. Ele pode perverter o que foi criado, mas ele não pode criar. Deus é o único curador que existe. Nunca houve uma gota de remédio um hospital ou uma operação que curasse alguém. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que curo todas as tuas doenças. Remédios é bom, eles o usam para matar os germes, assim como o veneno de rato para envenenar ratos, mas não cura a casa que os ratos comeram e esburacaram. Entende? Isto mesmo, não remenda o lugar. Deus tem que fazer isso por meio da criação. A operação é boa, ela remove uma obstrução, um dente ruim, um tumor, um apêndice e assim por diante. Tudo bem, ela conserta um buraco quebrado quando está quebrado, tudo bem, mas Deus faz a cura. Entendem? Deus é o único poder curador, o único poder que curar. Não é nenhum mistério, é simplesmente verdade. Somos estranhos um para o outro, eu acho, e o Senhor Deus conhece todas nós, não é? Se o Senhor Deus me revelar por vocês você está aqui, você crerá agora? Eu creio que haveria 2 mulheres de coras, e estas são 2 mulheres brancas, e assim mesmo, e eu acho tudo bem, isso é bom. Então oramos pelos restantes da audiência, isso deveria ser suficiente. Se o Senhor me revelar o que você deseja, então saberá se é verdade ou não. Há algo muito estranho nesta mulher, porque cada vez que eu olho para ela, há uma visão que se passa em outro lugar, isto mesmo. E há outra mulher incluída nisso, e a sua irmã, eu creio, e ela não está aqui, e ela está do outro lado de águas e alguns outros lugares. Não é do outro lado do Michigan, o lago, porque é um grande curso de água. E a Suécia, e ela tem algo errado que impede de dormir à noite. E ela está tossindo e asma, e isso mesmo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E você tem pressão alta, problemas cardíacos, assim diz o Senhor. Não sei o que eu disse. É um mistério para mim agora. É como se eu tivesse sonhado, mas eu era
mas era verdade, era a minha voz, mas não era eu falando, era outra coisa usando a minha voz. Agora você crê que era o Senhor Jesus de todo o seu coração? A audiência crê no mesmo? Então peça o que quiser, ele será feito. Vei, peça para que este monte se mova e não duvide em seu coração, mas creia o que você diz, e se realizará e terá o que você diz. Apenas creia, tudo bem. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, nosso Pai, seja misericordioso com esta irmã e conceda a ela o desejo do seu coração. Peço esta bênção para ela, em nome do seu querido Filho, o Senhor Jesus. Amém. Não duvide, receba o que você pediu. Agora, caso alguém diga, este homem lê mente das pessoas, venho aqui, senhora. Você sabe o que é ler mente? E adivinhar um número na sua mente, então de um intervalo de um tempo? Agora, senhora, coloque suas mãos sobre a minha, olhando para cá de costa para a senhora. Se Jesus me revelar qual é o seu problema, você aceita declarar que ele conceda isto? É a minha oração. Alguém estava ali duvidando, né? E o discernimento ele teve. Deus sabe que eu não te conheço. É aqui mesmo? Deus sabe que eu não te conheço, mas ele conhece. Mas se você crê nele de todo o seu coração, seu estômago não te incomodará mais. Você crê que acabou? Então você pode ficar boa. Deus pode curar problemas cardíacos, são tão insignificantes para ele quanto uma dor de dente. Você crê que ele te curará? Como você creu, assim seja. Deus esteja com você, meu irmão, enquanto você for. Há pouco, quando eu disse problema de estômago, isso também era o seu problema. Não apenas isso, mas você teve o mesmo problema que este homem tem, problemas cardíacos, isso mesmo. Agora você crê? Como você crê, assim seria contigo. Vá, e que Deus esteja com você e te faça bem. Tenha fé agora e creia. Quantos estão crendo na plateia? Agora veja você, não tem. Olha aqui, apenas esta mulher. Você crê, senhora? Se eu não dissesse uma palavra para você, você ainda creria que Cristo curaria? Vá, e o Senhor o abençoará. E o Senhor abençoa. Creia em mim, creia que Ele cura. Amém. Tudo bem. Viram? E isso não é preciso que eu discina algo. O que você faria, senhora, se eu lhe dissesse o que está errado com você? Você creria em mim? Se eu não lhe dissesse, você creria em mim do mesmo jeito? Você não tem certeza? Tudo bem, eu vou lhe dizer qual é o seu problema. Então, você tem artrite? Isto mesmo, vá, creia e você ficará bem. Amém? O Senhor o abençoe. Tudo bem, senhora, você creria em seu discernimento, seus problemas? Faria crer, mas então suas costas ficarão boas. Vá, creia de todo o coração. Venha você, a mesma coisa. Você crê que ficará boa? Então o Senhor lhe conceda isto, irmã, e tudo acabará. Amém. Digamos, louvado seja o Senhor. E a congregação diz, louvado seja o Senhor. Vocês estão crendo? Vejam, não é telepatia. Você crê que Jesus Cristo você crê em Jesus Cristo para curar o seu coração e te deixar boa, e que o seu problema cardíaco desaparecerá. E ansiedade, tudo bem, vá crendo agora e fique boa, tenha fé em Deus, Deus o abençoe isso, tudo bem. Você virá, senhora, problemas de mulher, problemas femininos, também problemas cardíacos, nervosismo, tudo bem, você crê que Deus a fará boa? Como tudo, então vá e Jesus Cristo fará boa. Deus abençoe.
tenha fé, creia. Você crê de todo o seu coração, creia, isso é tudo que existe, se pudesse crer. Disse a Bíblia: quando eu disser artrite há poucos momentos, a senhora sentada aqui com um pequeno lenço na cabeça, você crê que Deus a curou ao mesmo tempo com a sua artrite? Vê? Bem, você sentiu, não é? Bem, você entendeu bem, naquele momento foi quando você recebeu. Que maravilha! O que você acha disto? A senhora idosa que cruzou as mãos quando se fosse orar, você crê que Deus curaria dessa condição de vesícula biliar? Você crê que Ele curaria? Levante a sua mão para Ele então. Tudo bem agora, você pode ser curada, amém? Tenha fé em Deus, se você crê. O que você acha? Sentada aqui, senhora, você crê que a senhora, que este problema de cabeça vai deixá-la e Deus o deixará boa? Sentada aí, se você crê, você pode ter isto, claro, amém? Apenas creiam de todo o seu coração. O que você acha? Sentada aí, orando, com problema nos pés, você crê? Você crê que Deus a curará? Tudo bem, você pode ter isto, amém, apenas creia, isso é tudo, apenas tenha fé em Deus, certamente. O jovem sentado ali atrás, o senhor crê? Senhor, naquele problema de pele, o que o senhor crê que Deus a cura? O senhor crê? Tudo bem, o senhor pode ter o que pedir, amém. A senhora sentada ao seu lado ali, com problemas de fígado, vire-se. Tudo bem, você crê? Você pode ter o que pedir. Vá e creia certamente. Notem, o Espírito Santo está aqui. Estou apenas tentando conservar a minha força. Tudo bem? A senhora é a próxima a receber a oração. A senhora crê de todo o coração. A senhora crê, tudo bem. A senhora acha que Deus cura esses problemas de estômago que a senhora tem? A senhora tem problemas intestinal. Isso mesmo, a senhora não é desta cidade. A senhora é de Milwaukee e a senhora tem problemas internos, problemas intestinais e já esteve em um hospital muitas vezes, pelo menos 15 ou 16 vezes, no hospital para operações, e os médicos dizem que a senhora tem que voltar. E assim diz o Senhor. A senhora crê que eu sou o profeta de Deus? Seu servo, então vá, e que o Senhor Jesus repreenda estes demônios que estão escondido dos médicos, mas você não pode se esconder de Deus. Deixe esta mulher, saia dela, em nome de Jesus Cristo. Não duvide, creia, e você poderá ter o que pediu, e tudo estará acabado, amém? Vá em paz agora. Vocês creem? Cada um de vocês, o Senhor envia o seu Espírito, o Espírito Santo, e carregue este povo com a sua presença agora, e que eles sejam como a rainha de Sabá, que se levante com os tesouros de Deus em seus corações, e sejam curados, cada um deles, indo para casa esta noite, perfeitamente curados, em nome de Jesus, e eu peço, amém. Vocês creem? Vocês aceitam? Então levante-se e receba em nome de Jesus. Irmão Bose, despede a audiência. Ficamos de pé. Grande Deus, Pai Celestial, acabamos, Senhor, de ler esta mensagem, quão maravilhosa,
com discernimento o Senhor tem dado para o profeta de Deus, fazendo as mesmas obras, Senhor. Ó Deus, continue ajudando a nós crer inteiramente, sem nenhuma sombra de dúvida, que nesta manhã pode ter agido cura no nosso meio, que nós cremos na cura, na libertação, ó Pai. Lembramos desse caderno de oração, cada nome ali, ó Deus, que já foi orado, mencionado. Agora, nós, com o poder da Tua palavra, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que é contrário ao Teu povo, que quer danificar nossa fé, a nossa vida material e espiritual. Ó Deus, colocamos nas Tuas mãos o nosso retorno para casa, o restante do dia, à tarde, nós queremos estar aqui para mais esse culto e que a Tua presença seja notória, para enchermos do Teu Espírito, da Tua graça, dá-nos força para prosseguir. Ajuda cada um nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, Jesus. E você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Amém. Deus abençoe a todos e até a tarde, Senhor nos permitir.